Vamos ler com o favor de Deus um texto assim de pé, lemos juntos um texto que está em Josué capítulo 5, versículo 13, diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder tão grande sobre a nossa vida. Glorifica o teu nome em nossa vida. Estende tua mão sobre os teus filhos aqui. Ajuda-nos a entender a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a dar fruto de acordo à tua palavra. Ajuda-nos a entender a tua palavra com profundidade, com sabedoria, com conhecimento, com a revelação que é tão clara aos teus olhos. Faz que isso seja também aos nossos. Traz uma visão clara da tua palavra e da tua bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Ora, nós temos estado a estudar nestes dias, depois de Pentecostes, depois do estudo acerca do poder de Deus, temos estado a estudar sobre elementos, para dizer assim de uma forma simples, elementos que são bons condutores do poder de Deus, elementos que são fundamentais para o poder de Deus se manifestar. Falamos por isso, inevitavelmente, da fé e das palavras. E porquê? Porque através da fé e das palavras move-se o poder de Deus na nossa vida. E nós não fomos feitos para viver sem o poder de Deus. E não devíamos estar a enfrentar as batalhas da nossa vida sem o poder de Deus. Não devíamos. Não devíamos. Muitas vezes as pessoas estão a enfrentar as batalhas da vida sem o poder de Deus. Ainda esses dias, falar com o Senhor que disse exatamente isso. Estava sentado na sala, não podia andar, as pernas travadas, como se estivesse amarrado, dores muito fortes, desde a coluna, pelas pernas abaixo, principalmente a direita, e dizia aquele Senhor: há momentos em que eu não posso dar um passo. Sento-me e fico sentado. E eu disse para ele: o que acontece é que tantas vezes as pessoas lutam na vida, lutam contra monstros, lutam contra gigantes, lutam contra muralhas, lutam contra batalhas e coisas que são difíceis humanamente, difíceis demais, impossíveis humanamente para se vencer. Mas nós não devemos estar sozinhos a enfrentar as dificuldades. Amém? Jesus veio para que nós estivéssemos com o seu poder disponível, com a sua presença disponível para se manifestar em favor da nossa vida e nos abençoar. As coisas que são impossíveis para nós, a Bíblia diz, são possíveis com Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. E este texto fala-nos de uma vitória sobre uma situação humanamente impossível. Aliás, não foram eles que venceram o derrubo destas muralhas. Estas muralhas, que ainda hoje se podem ver em Israel, não foram derrubadas. Elas foram, pura e simplesmente, enterradas pelo chão dentro por milhões de anjos que se posicionaram sobre as muralhas de Jericó, de modo que quando aquele grito soou das vozes das pessoas a gritar conforme Deus disse, a cidade é nossa e esta bênção é nossa, ao mesmo tempo que eles obedeceram às instruções de Deus, milhões de anjos posicionados por ordem de Deus sobre as muralhas empurraram as muralhas pelo chão dentro. E esta realidade extraordinária, que afinal os outros da outra geração
que tinham saído do Egito e que morreram nas areias do deserto, por causa destas muralhas, que agora Deus está a poucos dias de derrubar. Deus não precisava deles para nada para derrubar as muralhas. Deus só precisava da sua disponibilidade, da confiança deles e da fé deles e da obediência às instruções que Ele desse para fazer acontecer o milagre. É Deus quem opera os impossíveis. Nós, de nossa parte, fazemos as coisas que são possíveis. Era possível rodear as muralhas durante os 6 dias que Deus disse, mas era impossível para eles derrubar aquelas muralhas. Mas o impossível é Deus que faz. O que é possível somos nós que fazemos. E este princípio continua a ser igual hoje. Nós fazemos a parte que é possível, nós fazemos aquilo que é da nossa responsabilidade, nós fazemos aquilo que Deus coloca no nosso coração. Faz isto, nós fazemos. E a parte dos impossíveis, a parte do milagre, a parte das coisas que não alcançamos, que está para além das nossas capacidades e para além das nossas limitações, essa parte Deus faz. Amém? Portanto, estes princípios que estão aqui subjacentes a esta palavra continuam a ser os mesmos princípios. Por que então os outros não entraram? Os outros nem chegaram a dar o primeiro passo. Existe um primeiro passo para que o poder de Deus se torne efetivo. E estes que morreram no deserto nem deram o primeiro passo. E o primeiro passo era, afinal, manter a sua fé e manter as suas palavras de acordo à palavra de Deus. O que é que Deus disse? Deus disse que lhes dava a vitória sobre os gigantes, sobre as muralhas, sobre os exércitos inimigos. Deus disse que aquela terra era deles, que Ele entregava nas suas mãos. Deus disse: eu já vos dei esta vitória. E quando Deus diz alguma coisa, já te dei esta bênção, já te dei esta vitória, você tem que começar a tratar esta bênção como sua. Tem que dizer: isso já me pertence, isso já é meu. Se Deus diz: já te salvei, você diz: eu estou salvo. Se Deus diz na cruz: eu já te curei, você diz: eu estou curado. Se a Bíblia diz: já te abençoei com todas as bênçãos, Efésios 1:3, em lugares celestiais em Cristo, você diz: eu estou abençoado. Eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Então nós falamos aquilo que Deus já declarou na sua palavra. Se Deus diz que você é mais que vencedor, você não pode dizer: não consigo vencer isto, não consigo fazer isto, não posso. Se Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece, você não pode dizer o contrário: eu não posso. Tem que dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Sim ou não? Quer dizer, nós não podemos falar diferente da palavra de Deus, não podemos falar uma palavra contrária à palavra de Deus, temos que falar igual como Deus fala, temos que ter a mesma fé, falar a mesma palavra, declarar a mesma coisa e ter muito cuidado de dizer: eu não posso, eu não venço, não há maneira. Essas coisas todas devem ser absolutamente arrancadas pela raiz, fora do nosso vocabulário. Porquê? Porque elas isolam-nos do poder de Deus. Porque são contrárias à declaração que o próprio Deus já disse. Ora, eu não posso falar uma palavra diferente da palavra de Deus e esperar ter o poder de Deus na minha vida. Eu não posso estar em desunião com Deus e querer que Deus opere em meu favor. Isto não pode funcionar assim. A ligação ao poder de Deus começa na unidade do nosso coração com Ele e da unidade da nossa palavra com Ele. E isto remete-nos para uma outra condição que é muito interessante. E que é esta que eu vos vou dizer. Por que Deus se ofendeu tanto com aqueles que morreram no deserto? Por que Deus leva isto ao ponto da ofensa?
Por que Deus considera isto uma ofensa gravíssima? Eu creio que isto é um pouco, está um pouco longe do nosso pensamento. Não devia estar. Não devia estar. Mas está. E porquê? Porque nós aprendemos errado com a vida e com o mundo. Nós somos mal informados e mal enganados, e somos enganados com o que vemos no mundo. Deus tomou esta atitude deles, em Números no capítulo 14, levantou-se toda a congregação, gritou em alta voz, o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido no Egito, porquê nos traz o Senhor, versículo 3, porquê nos traz o Senhor a esta terra, para cair à espada, para serem nossas mulheres e nossas crianças feitos prisioneiros? Não seria melhor voltar para o Egito? Porquê Deus tomou isto como uma ofensa grave? Porque esta palavra dita desta forma, com esta desconfiança dele, porquê Deus nos trouxe para aqui para morrermos aqui? Porquê Deus nos trouxe até aqui para agora nos espetar com esta derrota tão terrível? Porquê chegamos até aqui para não vencer? Isto é tomado por Deus como uma ofensa. Deixe-me dar-lhe um exemplo simples daquilo que é o cotidiano. As pessoas... Eu não tenho tempo, nem tenho disposição, nem tenho paciência, nem tenho gosto para ver telenovela nenhuma. Mas às vezes num zapping de passagem ouço as pessoas a discutir nas televisões, naquelas telenovelas. E para aí, em 10 vezes que eu passei em zapping e calhou de passar por uma telenovela, em 10, 8 estavam a discutir. A tratarem-se mal com palavras, com agressividade. Mesmo que aquelas histórias ridículas, inventadas terminem passados uns minutos no maior das paixões, na maior dos amores, na maior das intimidades, como se isso fosse possível. Humanamente não é assim que acontece, mas como se isso fosse possível. As pessoas habituam-se, vivem-se, e as pessoas tratam-se uns aos outros como cães e gatos, com más palavras, com mau ambiente, com palavras ofensivas, mas depois não se passa nada. Está tudo bem. Passa uma esponja e está tudo bem. E eu pergunto, será que fica tudo bem? Há uma insensibilidade da própria vida que as pessoas nem se dão conta que os relacionamentos começam a morrer. Que se cria distância entre as pessoas. Que se cria afastamento, que as emoções morrem, porque as más palavras matam. Não é por acaso que a Bíblia diz em Provérbios, a morte e a vida, Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida está no poder da língua. As más palavras, os maus ambientes criados com palavras, as palavras ditas de qualquer maneira, que magoam, que ferem, que são ditas de qualquer forma, acabam por matar. A começar, a morte que começa no distanciamento, começa no afastamento, começa na separação, que é causada por essas agressões de palavras. As pessoas pensam que não. Mas depois, em vez da alegria da presença um do outro, suporta-se. As pessoas toleram-se, suportam. Que remédio? Atura-te. Aturo porque tenho que o aturar. Aturo essa coisa porque tenho que a aturar, mas não a suporto. Onde é que se chegou? Porquê é que se chegou a este lugar? Chegou-se a este lugar com a morte causada pelas palavras. E as pessoas acham, as
as palavras, como dizia a minha falecida avózinha, que eu ensinei a aceitar Jesus, e um dia ela disse, mas palavras levas o vento. E eu disse, olha que não é assim, agora eu já sei. As palavras não as leva o vento. Palavras, a Bíblia diz, são como sementes, semeiam-se hoje para se colher amanhã. E o fruto dessas palavras vai se colher mais tarde. Só que com Deus isso é instantâneo. Por isso pense, com as pessoas não notam, não percebem, nem sabem porque é que morreu a emoção, porque é que morrem os sentimentos, porque é que a alegria morre, porque é que o prazer do encontro desaparece. E as pessoas passam a aturar-se, a tolerar-se, a suportar-se, às vezes com dificuldade. Mas com Deus, o caso é muito sério. É tão grave com Deus que essas palavras transformam-se em morte sobre a própria pessoa. Essas palavras fazem desaparecer o poder de Deus. Essas palavras fazem com que o poder de Deus fique inutilizado. Essas palavras fazem com que a relação com Deus se distancie. Com que Deus seja ofendido e se afaste. Deus não vem matá-los, Deus não lhes fez nada de mal, mas Deus afastou-se. Deus, então, já que é assim que sou tratado dessa forma, afasto-me. Por isso, quem pensa que os maus usos e os maus costumes da vida, os maus exemplos que se ouvem todos os dias na sociedade, os maus exemplos dos filmes, dos cinemas, das telenovelas, das televisões, da vida, da vizinhança, do outro, como se tratam, como se fazem, se suportam e se toleram e continuam a aturar-se. Se alguém imagina que Deus vai aturar isso ou tolerar isso, está muito enganado. Deus já nem lá está. Deus afastou-se, continuou a dar-lhes o maná e desapareceu do meio. Deus disse, eu não estou aqui mais. Vocês ficam sozinhos. Está a perceber porque é que as pessoas ficam a lutar sozinhos contra os problemas? Quando o poder de Deus se vai? Quando em vez do poder de Deus e da presença de Deus fica só religião? Porque as suas palavras são ofensivas contra Deus. Primeiro por estar em desunião flagrante com a própria palavra de Deus. Por não dar atenção nenhuma à própria palavra de Deus. Por não ter cuidado de estar em unidade com Ele. Por não prezar a sua presença. Por não amar a sua presença. Por não ter cuidado nenhum como se fala. Se isso entre pessoas é fatal, imagine com Deus. Com Deus é mortal e é rápido. O primeiro passo para a nossa vitória com Deus é aquilo que Josué e Caleb fizeram. É verdade que há problemas, é verdade que há gigantes, é verdade que há dificuldades, é verdade que há muralhas, é verdade que há muitas coisas. Mas nós com Deus vencemos. E nós estamos ligados com Deus. Deus é a nossa força e vitória. E não há nada que nos vá separar dele. Caleb manteve-se a falar estas mesmas palavras passados 45 anos. Passaram 45 anos e Caleb está aqui. O mesmo Caleb que disse isto aqui em Números no capítulo 14. Em Números no capítulo 14, no versículo 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, falaram à congregação, disseram, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, com certeza nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que manda leite e mel. Não tão somente, versículo 9, não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo dessa terra, porque nós os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Isso foi o que Josué e Caleb fartaram-se de falar naquela hora de aflição em que eles estavam a desmoralizar as pessoas, a tirar as pessoas para baixo, a falar palavras negativas, dizer que tinha gigantes, que tinha muralhas, que tinha estas mesmas muralhas. Que aquela geração sentou no chão a dizer que não podia, que não conseguia vencer, que não ultrapassava este problema, que não havia maneira,
Quantas vezes eu vou orar por pessoas e dizem, pastor, não há maneira. Uma vez fui orar numa igreja, apareceu uma senhora e disse para mim, pastor, ore por mim, mas olha, já lhe vou dizer. Bem, deixa lá ver o que é que ela vai dizer. Já lhe vou dizer, não há maneira. Não há maneira de eu melhorar. Eu disse, estou cá metido num problema enorme. Se ela já está a dizer que não há maneira, o que é que me adianta a mim ir orar? Imagino que era Jesus, vinha dizer a Jesus, olha, podes orar por mim, mas não há maneira. Não há maneira de eu melhorar, vou ficar na mesma. Foi o que aconteceu em Nazaré. Em Marcos, no capítulo 6, quando a Bíblia diz que Jesus chegou em Nazaré e eles, pura e simplesmente, não creram, não aceitaram o poder de Deus. E não aconteceu nada. Eles bloquearam o poder de Deus. Quer dizer, nós podemos bloquear o poder de Deus. Meus queridos irmãos, nós somos pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, tão poderosos que até o poder de Deus podemos bloquear. Podemos ser impedimento ao poder de Deus, por causa da nossa falta de ligação ao poder de Deus, através da nossa fé e das nossas palavras. Mas este Caleb, que aqui nós vemos a falar, também no versículo 13, em Números, no capítulo 13 e no versículo 30, diz isso, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Este mesmo Caleb, que mais tarde, em Josué, no capítulo 14, como eu disse, disse que agora com 85 anos, Josué capítulo 14, versículo 11, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. No versículo 10 diz, agora o Senhor me conservou com vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando eu ainda no deserto, e agora já tenho 85 anos. E no versículo 11 ele diz então que tem a mesma força como quando tinha 40 anos. Tem a mesma saúde, a mesma vitalidade, a mesma força, a mesma disposição para combater, para guerrear, e a mesma atitude, e a mesma fé, e a mesma força física, o que é uma coisa extraordinária, de olhar para esta palavra e ver que Deus conservou aos 85 anos como aos seus 40 anos. Para Deus há alguma coisa impossível? Com certeza que não. Mas repara as palavras dele. Porque eu perseverei, como aqui diz, como eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Perseverar. A palavra perseverança, o verbo perseverar, está aqui escrito pelo menos 3 vezes ao longo destes versículos. No versículo 8, no versículo 9 e no versículo 15. Perseverou em seguir ao Senhor. Também no versículo 14 está escrito. Quer dizer que este texto que nós acabamos de ver, se perguntarmos onde começa a vitória de Caleb, a vitória de Caleb começa exatamente neste texto que nós lemos, a vitória de Caleb começa exatamente nas suas palavras e na sua fé, na sua ligação com Deus. Aí começa a vitória. Se dissesse qual é o princípio, o passo número 1 para você vencer com Deus e o poder de Deus atuar sobre a sua vida, tem a ver diretamente com a sua fé e com as suas palavras. Se não tiver cuidado com as suas palavras e com a sua fé, de estar a falar igual como Deus disse e estar a fazer igual como Deus disse, então o poder de Deus não vai agir. Amém? Ou seja, é um dos problemas que se vê na igreja. A pessoa vem orar por um emprego e nós oramos em concordância que esse emprego agora vem ter às suas mãos e que Deus vai abrir portas para operar esta vitória. A pessoa sai e alguém lhe pergunta, passado 3 dias ou 4, então que tal está o emprego? Ei, não há maneira. Já bati, estou cansado de bater às portas e não há forma de ter nada. Esta pessoa está a afastar as oportunidades de emprego com a sua fé, com as suas palavras. Veio pedir e ligou ao poder de Deus, mas agora fala tudo ao contrário, lá fora. Devia estar a dizer, está em boas mãos, já entreguei vários pedidos
E agora estou à espera das respostas e, com certeza, dessas respostas vêm ter as melhores às minhas mãos. Glória a Deus. É assim que devia falar. E não afastar as possibilidades e declarar: não tenho sorte nenhuma, não posso nada, não consigo nada. E rodear-se de amigos e de gente a bater nas costas e a dizer: coitadinho, não tem sorte nenhuma, coitadinho, nada lhe corre bem, coitadinho, coitadinho, infelizmente. O que é que se pode esperar? Se é isso que a pessoa diz, conforme a sua fé, lhe será feito. Quer dizer que, por um lado, ora-se e, por outro lado, destrói-se. De um lado, semeia-se e do outro, arranca-se tudo que se semeou com as suas próprias palavras. Se não houver uma coerência entre o que nós pedimos e oramos e os resultados que esperamos, dizendo: essa vitória vem ter às minhas mãos, esse sucesso está garantido na minha vida, não há nada nos céus, na terra e no inferno, não há diabo nenhum que possa parar de eu receber essa bênção. Glória a Deus. É assim a sua atitude? Não há demónios no céu, nem na terra, nem no inferno que possam parar de eu receber essa bênção. Nada me pode parar de receber essa vitória. Se esta é a sua atitude, parabéns, você vai receber. Vem ter às suas mãos, já lhe pertence e vem ter às suas mãos. Agora, se caminha como as pessoas lá fora, a falar só disparates, a dizer só a mesma coisa, a não ter cuidado nenhum com as suas palavras, é rara a pessoa que nós oramos por um emprego que, passado pouco tempo, não aparecem logo 1 ou 2 ou 3. Hoje orei com um pai e uma mãe que estavam a falar sobre uma filha. Mal ela disse: eu quero sair deste para ir para um emprego melhor, apareceram-lhe 2 empregos, com diferença de 2 dias entre um. Já tinha dado a resposta a um, agora nem sabe bem. Vou dizer este para aquele, o que é que eu vou fazer? Então tivemos que orar assim: Senhor, escolhe o que for melhor. E emprego numa área de enfermagem, que é uma área, hoje em dia, extraordinariamente difícil de ter colocação. 2 empregos. Está num, não quer aquele, quer outro melhor, apareceram 2. Imagine. A diferença entre as pessoas lá fora que dizem que não pode, que não consegue, que não há maneira, que não chega lá, que não tem possibilidade nenhuma, que não isto e aquilo, é o negativismo que as pessoas têm. É a capacidade de estar a falar tudo ao contrário. A capacidade de não querer coisa nenhuma, de não acreditar no melhor, não ter expectativa. A fé é aquilo que nós esperamos. É a certeza das coisas que se esperam. É uma expectativa forte do nosso coração, uma expectativa forte, mantendo-se firme na sua expectativa e firme nas suas palavras. É impossível a um Deus tão grande como o nosso não manifestar o seu poder a alguém que crê nesse poder e que está à espera da manifestação dele. O que eu mais aprecio ao olhar para esta personagem de Caleb é que ele manteve-se com esta perseverança 45 anos. Isto é de uma fé e de uma força e de uma confiança extraordinária. Para ele, os milagres que ele tinha recebido antes serviram de trampolim para um salto maior, para ver coisas maiores. Ele não esqueceu o que Deus tinha feito. Ele diz: o nosso Deus tem poder para fazer tudo, muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Ele tinha estado a atravessar o Mar Vermelho no meio daquela multidão que atravessava, de quase 2 milhões de hebreus. Os outros esqueceram que Deus abriu o mar, mas Caleb manteve a memória do que Deus tinha feito. Ele tinha visto as pragas do Egito. Ele tinha visto Deus trazer vitórias impossíveis durante aqueles anos pelo deserto. Ele não esqueceu. Nós não devemos esquecer as bênçãos de Deus. Devemos fazer como David, que guardou o testemunho das vitórias que foi tendo, escrevendo e guardando as patas do urso, a pele do urso, guardando a cabeça do leão e depois guardando a cabeça do Golias e a espada do Golias, para não se esquecer. Tudo o que Deus fez por ele tinha um histórico. O mesmo Deus que me livrou do leão e o mesmo Deus que me livrou do urso é o mesmo Deus que me livra desta batalha agora contra este gigante. É esta mesma fé que vai acumulando testemunhos de vitórias sobre coisas que eram não só difíceis como impossíveis, faz com que nós mantenhamos a nossa palavra de que aquilo que ligamos ao poder de Deus está ligado e tem que aparecer a resposta.
Somos nós que dizemos aos sintomas que vão para trás e que desaparecem. Somos nós que dizemos aos bloqueios e aos problemas que vão para trás e que estão condenados a desaparecer. Somos nós que falamos isso. Somos nós que declaramos que estamos curados e livres e que agora todo sintoma tem que desaparecer. E falamos isso todos os dias e combatemos com a palavra e com fé, e garanto-lhe que quem fizer isso não demora muito, que todo sintoma desaparece, e desaparece mesmo. Só que as pessoas vivemos uma vida tão ocupada hoje, que às vezes passam dias em que nós, se não tivermos cuidado e atenção e uma disciplina rigorosa sobre nós, não sabemos onde pousamos a nossa confissão de fé. Deixa ver onde é que eu a pus, deixa cá ver onde é que ela está. No meio dos papéis, passou. Quantos dias é que passaram desde que não fiz a confissão? Quando afinal a nossa ligação ao poder de Deus devia começar logo, todas as manhãs. Devia ser a primeira coisa que fazemos ao levantar. Devia ser também o pensamento ao deitar e ao dormir e ao descansar durante o dia. A Escritura diz isso. Deus falou isso para Josué. Nós é que podemos às vezes ler e passar assim rápido. Mas para Josué Deus disse-lhe isso. Como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou vencer as batalhas à minha frente? Deus disse... capítulo 1 do livro de Josué, versículo 6, tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Duas coisas, esforça-te, quer dizer combate e luta. Prepara-te para trabalhar, prepara-te para lutar, prepara-te para estudar, prepara-te para trabalhar, prepara-te para te esforçar, prepara-te para fazer coisas a alto nível, sem ter medo. Esforça-te e tem bom ânimo, mantém o teu ânimo forte. Mantém-te com essa força de Deus dentro de ti. Mantém-te com essa confiança de Deus dentro de ti. Mantém essa expectativa de fé, de sucesso, de vitória dentro de ti. Mantém essa imagem estampada dentro do seu coração de que você é mais que vencedor em Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo e esse diabo está condenado a desaparecer. Em nome de Jesus. Esforça-te e tem bom ânimo, repete no versículo 7. Tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo segundo aquilo que Moisés, meu servo, determinou. Não te desvies da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Não se desviar nem para um lado nem para o outro daquilo que Deus disse. Não se desviar das instruções de Deus. Não se desviar daquilo que Deus falar. Não se desviar da voz de Deus. Não se desviar nem para um lado nem para o outro daquilo que Deus falou ao seu coração e que lhe disse. Não perder de vista as profecias. Não perder de vista os sonhos que Deus lhe deu. Não perder de vista as instruções que Deus lhe falou. Amém? Há gente que gosta de profecias, mas depois não sabe o que é de fazer com as profecias. Ando atrás de uma profecia, recebe uma profecia, e agora o que é que eu faço com a profecia? Preciso de outra profecia. Já me esqueci das anteriores. Não teve cuidado em anotar, não teve cuidado em escrever. Não teve cuidado em as gravar. Não teve cuidado em fazer um quadro e espetá-lo em algum sítio para passar por lá e falar aquilo. Não sabe que as profecias são para ser ditas. Não sabe que as coisas que você pediu e orou têm que estar ligadas ao poder de Deus e que as mantém todos os dias com a sua palavra. Ou pensa que Deus vai fazer as coisas sozinho, que é criado seu e que vai fazer tudo sem você ter que fazer nada. Isso é que era lindo. Isso não vai acontecer assim. Todos os dias deve falar, todos os dias tem que declarar, todos os dias declara a sua fé, mantém cá dentro uma chama acesa. Se a pessoa deixou apagar a chama, deixou apagar tudo, já nem fumo sai, já nem fumega sequer. Não pode deixar isso acontecer. Amém? Se isso acontece é mau sinal. Eu estou a falar uma mensagem de um nível muito alto. É porque vocês merecem esse nível alto. Glória a Deus. Com certeza tenho uma turma de um nível altíssimo para poder falar uma mensagem destas, que é do mais alto que se ouve. Meus queridos irmãos, Deus esperou que aquela geração morresse no deserto 40 anos. E a geração nova que eles disseram que ia morrer, disse, é essa dos vossos filhos, essa é que vai entrar. Qual foi a diferença destas gerações? Uns nem o primeiro passo deram. Aliás, eles não foram derrotados nem por gigantes, nem por
nem por muralhas, nem por nada. Sentaram-se no chão a chorar, a lamentar-se, a dizer que não podiam, e acabou tudo assim. Não foram os gigantes que os derrotaram. Foram eles que se derrotaram a si próprios. Não podemos. É difícil. Não conseguimos. Deus sabe. Deus compreende. Mas os outros disseram, não, eu posso. Eu consigo. Eu vou chegar lá. Eu venço, em nome de Jesus. E esses chegaram e venceram. E qual é a diferença para os nossos dias? Nenhuma. Nenhuma diferença. Então quer dizer que se houver crentes que dizem não posso, não consigo, não chego lá e arranjo desculpas para não fazer as coisas que têm que fazer e não acontece nada, depois diz, ai Deus não me deu isto. Porquê é que será? Vai procurar a culpa, será em Deus que está alguma coisa mal? Não, Deus não está nada errado, Deus está tudo certo. É melhor começar a procurar do nosso lado, porque do lado de Deus está tudo certo. Não se pode procurar o erro onde está certo. E não se pode procurar falhas onde está tudo perfeito. É melhor começar a procurar no nosso lado onde está o defeito. Amém? Aliás, Josué e Caleb conseguiram e as tribos deles. Mas as outras, Deus esperou que morressem. E nunca mais entraram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Veja, por favor, a gravidade da situação de ouvir instruções de Deus e não fazer caso. Veja de onde vêm os problemas. Ouvir as instruções de Deus e não dar valor às instruções de Deus. Ouvir a voz certa e não dar valor à voz certa. Não valorizar o que é importante. Não valorizar o que Deus disse. Não valorizar a opinião de Deus. Não valorizar o que Deus falou. Veja como isto é um perigo enorme. Deus falou, não fizeram caso. Deus deu instruções, não fizeram caso. Por isso se reteve o milagre de Deus. E por isso não aconteceu durante aqueles anos todos. Amém? Por isso é igual hoje. A nossa vitória começa na fé e na palavra. E na qualidade da nossa relação com Deus. As pessoas, sem saber, destroem as relações entre uns e outros, mas também destroem a sua relação com Deus. Ao não ter cuidado como falam e como se referem às coisas de Deus. Magoando Deus com a sua incredulidade. Pedindo uma coisa e rapidamente esquecendo o assunto que a pediu e que agora está ligado ao poder de Deus. Eu lembro-me, por exemplo, vou dar um exemplo, como é que o meu pai e a minha mãe, lá em casa, como é que ficaram salvos. Como é que se salvaram? Eu era professor na altura, em Alemanha, estava muito longe. E um dia, a ler um livro, entendi que quando nós ligamos alguma coisa ao poder de Deus, está ligado. E eu olhei para aquela palavra e disse, aqui está escrito. Em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então eu disse, então eu oro pela salvação. Na altura a minha casa era essa, era o meu pai e a minha mãe. Eu tinha me convertido há poucos meses. Declaro hoje, neste dia, escrevi a data, escrevi o dia, fiz um papel, escrevi, afixei. Declaro hoje que meu pai, minha mãe e minha irmã estão salvos em nome de Jesus. Afixei aquilo e comecei a falar todos os dias, olhava para o papel, graças a Deus que estão salvos. Oh, glória a Deus, lá para o outro. E estão salvos, e patati, patatá. Passou um mês, passaram 2 meses, passaram 3 meses, passaram 4 meses, passaram 5 meses, e eu sempre a dizer que estão salvos e que estão salvos. Um dia, recebo um convite para ir a uma igreja. E o pastor dessa igreja ouviu falar de mim, que eu era crente, e que eu estava ali novo na escola,
e que não conhecia ninguém, deve ter tido pena de mim, deixa-me lá convidar este solitário que está aqui, que não conhece ninguém, a ele cá vir para conhecer a igreja e para falar alguma coisa do testemunho dele, porque ele ouviu dizer que o meu testemunho era um testemunho forte, que eu tinha sido curado e que tinha sido conhecido a Jesus de uma forma muito forte. E lá fui eu. Estive no autocarro e lá fui ter lá ao sítio, lá a igreja. Era uma igreja como é que aquilo se chama? Uma igreja... Aqui tem pouco... Se tinha, até parece que já nem existe cá. Esquece-me o nome agora. Onde os pastores são títulos de exército. É o Exército de Salvação. Exército de Salvação. O pastor não chama pastor, chama-se capitão. E o Exército de Salvação deu os títulos de exército para os cargos dentro da igreja. Há os sargentos, há os capitães, há os generais, há todo tipo de nomes. E eu chego lá, o pastor era o capitão. Sim, senhor. Não se chama pastor, chama-se capitão. Eu, senhor, capitão, de um lado para o outro. E ele, você o que é? Eu sou o irmão Lionel. Eu não tenho cá título nenhum. Está bem. Ele era muito curioso, o homem. Começava a fazer perguntas. Então, e você como é que se converteu? E eu falei com ele. Eu cheguei mais cedo, 2 horas, e o homem aproveitou-se. E a propósito de um chá, toca a fazer perguntas. Aquilo não era bem perguntas, era mais uma inquisição. Mas pronto, eu lá respondi tudo, fui respondendo, e ele perguntou, chegou à família. Eu disse, então e que é a sua família? Eu disse, sou só eu. Os meus pais estão lá em Portugal. Disse ele. E são salvos? E eu fiquei assim, de repente, apanhado. Passou-me assim pela frente o filme da minha mãe a rezar em frente à Sagrada Família e a acender a lamparina. E eu pensei, eu vou dizer que ela está salva a este pastor? Vou dizer que ela que está salva? Mas disse, não. Esperei um bocado, ele notou a minha hesitação. E eu disse, sim, estão salvos. Mas já um bocado incomodado, porque o assunto não me era muito agradável estar a falar muito tempo sobre aquele assunto. Não tinha muito que falar. Como deve imaginar, a única coisa que eu tinha a dizer era o que estava no papel. Estão salvos, ponto final. Mas ele não se convenceu que era suficiente e vai daí, lança-se mais para a frente na segunda pergunta. E em que igreja estão? Eu disse, da guarda. Olhei para ele e disse, ainda não posso responder a isso. Ele ficou tão admirado com a minha resposta. Ainda não posso responder. Não. Mas foi um não assim mesmo, ponto final. Não. Não posso responder e não vou responder. Era o que faltava. Tinha que agora começar um articulado todo a explicar tudo, porque eu, pela fé, eu orei, eu disse que sim, eu declaro, mas afinal ela ainda está, tem a lamparina, tem a Sagrada Família, tem reza e bença ali, reza o terço, era o que faltava. Eu não ia entrar em pormenores, não posso falar, ponto final. Quando você não pode falar, não pode falar, não pode dizer nada, não pode dizer nada, ainda. Depois pode dizer, mas naquele momento não pode dizer mais nada. Quem é que me entendeu? Pronto, para curioso, está feito. E ele ficou um bocado assim, meio assustado comigo. Eu disse, não posso dizer nada. Ele ficou parado. Devo estar a pisar em terreno sensível e é melhor eu não me perguntar nada. E não me perguntou mais nada sobre nada disso, que eu não podia dizer nada. O problema de muita gente às vezes é que explica-se demais. Era melhor estar calado. Percebe porque é que eles andaram a cercar as muralhas de Jericó calados? Deus disse, estejam calados uma semana. Para alguma gente eu sei que isto é difícil. Cercaram as muralhas de Jericó calados, sem dizer nada. Sabe porquê que Deus disse isso? A muralha era tão imponente e o problema era tão grande que se eles fossem abrir a boca e a falar, ainda lá estavam hoje, às voltas do mesmo sítio, como ficaram 40 anos, às voltas e não entraram.
Há situações diante das quais é melhor a pessoa falar pouco. Acreditar, falar pouco, falar o essencial, falar o que tem que falar, mas falar pouco. Não explicar demais, não falar demais. Porque a morte e a vida estão nas nossas palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão nas palavras. As pessoas matam muitas coisas com as suas palavras. Matam as suas oportunidades, matam as suas possibilidades de sucesso, matam os seus sonhos, matam os seus relacionamentos, matam muitas coisas porque não têm cuidado nenhum. Matam até a sua própria saúde com as suas palavras. Por isso, meus queridos irmãos, ao olhar para esta bênção de Deus, nós percebemos assim que o momento se instalou, assim que começou uma nova realidade do poder de Deus. Começou quando Ele disse: agora é o momento de seguir as minhas instruções. E damos-nos conta de uma coisa extraordinária que aconteceu. Para cada um daqueles problemas que você vê que eles não entraram, ficaram sentados no deserto e não entraram, para cada um desses problemas Deus arranjou uma solução, uma de cada vez. Saíram do sitting, prepararam-se os líderes. Josué deu instruções por lá fora. Criou-se unidade no capítulo 2 entre as pessoas, para estarem unidos nas batalhas. No capítulo 1, no fim do capítulo 1 e no capítulo 2. Os espiões foram enviados só 2. Moisés mandou 12. Josué mandou 2. E muito bem escolhidos. Josué tinha aprendido com o erro de Moisés. Moisés mandou-os pelos títulos. Mandou-os por ser príncipes. Josué mandou-os por ter fé. Por ser 2 homens de fé. E não mandou 12, mandou 2. Então, mas não havia 12 tribos. Continuaram a haver 12 tribos. Por que é que Moisés mandou 12? Por que é que Josué mandou só 2? Escolhidos cuidadosamente. Porque Josué disse: eu aprendi com o erro de Moisés, eu não vou fazer o mesmo erro. É bom aprender com os erros de outros, para não os repetir. Sim ou não? No capítulo 3, atravessaram o Jordão. Deus parou as cheias do Jordão, parou a enxurrada toda. Imagina o diabo a dizer: ui, vai ser todo arrastado nessa enxurrada. Não vou, não. Diga comigo: eu não vou ser arrastado em enxurrada nenhuma. Em nome de Jesus. Deus deu instruções claras como tinham que fazer. Quem tinha que ir à frente. A arca da aliança, em cima dos ombros dos sacerdotes. E os sacerdotes iam tocar com os pés na água e a água ia afastar-se. Instruções precisas, concretas, específicas, definidas. Pensa que Deus não quer nos dar instruções hoje iguais? Mas a pessoa não tem tempo de parar para ouvir Deus, parar para receber de Deus, parar para escutar a voz de Deus. Como é que vai receber instruções? E depois de recebidas as instruções, se não fizer caso das instruções, se não fizer caso daquilo que Deus diz, como é que vai ter instruções novas ou a situação vai mudar? Vai continuar a ver a passar a enxurrada à sua frente sem acontecer nada. Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós precisamos de aprender com esta palavra que a seguir a este milagre extraordinário, que não basta receber o poder de Deus. Amém? Vou dizer 3 ou 4 coisas muito rápidas. Se alguém quiser tomar nota, por favor, tome, que são importantes. Primeiro, receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Viva a encher-se do poder de Deus. Segundo, aprenda a usar o poder de Deus. Aprenda como se liga ao poder de Deus, como se opera o poder de Deus, como se transforma através do poder de Deus. Terceiro, entenda que há um momento de fé que é conjugado no presente. Agora é minha fé. Agora é a minha hora de receber.
Agora é um momento, enquanto adiar, enquanto não tomar uma posição, enquanto não tocar o poder de Deus para receber. Eu recebo hoje, eu oro hoje, eu recebo hoje o poder de Deus. Eu recebo hoje a minha vitória. Se não tiver fé suficiente, arranje alguém com fé, junte-se numa concordância com esta pessoa. Se não tiver outra pessoa, estou aqui eu, faça uma concordância comigo e diga: eu concordo que venço esta batalha. Eu concordo que recebo esta vitória. Eu concordo hoje em nome de Jesus. Está escrito em Mateus 18, versículo 19, que aquilo que ligamos está no versículo 18, versículo 19, diz: se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa que pedirem, será feito. É impossível Deus falhar a sua palavra, impossível Deus retirar o valor da sua palavra. Concordamos, está feito. Agora a partir daí fala que essa vitória é sua, que essa vitória lhe pertence, que a figueira seca, que a tempestade para, que o problema tem que ir para trás, que os sintomas desaparecem, em nome de Jesus. E não há nada que o pode fazer de mover dessa fé e dessa confiança e dessa firmeza do poder de Deus. Não fica a titubear, nem a vacilar, nem a duvidar, nem a falar ao contrário. Mantenha-se firme que essa vitória vem ter às suas mãos. Amém? É o ponto 4. Mantenha a confissão. A seguir a isso, normalmente o que vai acontecer, repare, manter a confissão, estamos a falar do ponto 4. Manter a confissão foi o que eles fizeram a partir do momento em que chegou a hora de ver os gigantes e as muralhas. Uns mantiveram a confissão, outros perderam a confissão toda e falaram tudo ao contrário. Esse é o primeiro passo para a vitória. A seguir a este passo, receberam instruções. Tem a ver com agir. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Que passo é que eu vou dar? Deus disse que dirige os nossos passos. Provérbios 16, 9. Nós estabelecemos onde queremos chegar, mas Deus dirige os nossos passos. É um dos versículos extraordinários da promessa do contrato que você tem com Deus. Você tem uma aliança com Deus, tem um contrato com Deus. Nesse contrato tem alíneas, tem direitos, tem benefícios, tem responsabilidades. Este é um benefício extraordinário. Por vezes nós sabemos onde queremos chegar, mas não sabemos como chegar lá. Mas Deus prometeu que dirigia os nossos passos. Deus dirige os nossos passos. Você pode deitar-se hoje a dizer: Deus dirige os meus passos. Eu sei onde quero chegar e sei que Deus vai dirigir esses passos para eu chegar lá. Deus dirige os meus passos. Amém? Receberam as instruções, Deus dirigiu. Aqui nós vemos neste texto que Josué está à procura de Deus, a olhar para aquelas muralhas enormes, não sabe como fazer. Preciso de instruções, preciso da tua voz, preciso de uma ideia como é que eu faço, preciso de tu me dirigires. O que é que eu faço agora? E aparece o próprio Senhor e diz: o lugar onde estás é santo. Josué prostrou-se aos pés dele para o adorar. Uma vez ouvi uma pessoa falar sobre isso e disse: era um anjo. Tenha paciência. A Bíblia proíbe adorar anjos. Nem o anjo ia aceitar ser adorado. Josué prostrou-se aos pés do Senhor dos Senhores e Rei de Reis, que aparece no Velho Testamento cheio da sua glória e majestade. Aparece e prostram-se aos seus pés. Aparece e Abraão cai aos seus pés. E ele não o retirou, não disse: levanta-te. Não disse isso, deixa de estar. Estás muito bem. Amém? É Jesus que aparece no Velho Testamento e que quando apareceu mais tarde, nascido do ventre de Maria, para ser como homem cá fora, por dentro é Deus. Bendito seja Deus. Aparece agora e vem dar a estratégia. Deu-lhe o plano. Deu-lhe as instruções. Disse: isso é o que vocês fazem. E a parte dos meus exércitos, o que nós vamos fazer... Vocês fazem isto, dão 6 voltas, no último dia, 7º dia, dão 7 voltas e dão um grito no final que essa cidade é vossa. E deixem o resto que nós tratamos das muralhas. Vocês fazem o que é possível, Deus faz os impossíveis. Nós fazemos a nossa parte no esforço, no trabalho, na dedicação, na busca, na confiança, na fé, na expectativa, e Deus faz o resto. Deus faz o resto. Nós mantemos a nossa confiança em Deus e Deus opera as coisas que para nós são impossíveis. Derrubar as muralhas era impossível. Amém? Vencer aqueles impossíveis é tarefa de Deus.
Então Deus fez isso. Posicionou milhões de anjos em cima da muralha, empurrou a muralha pela terra dentro e a muralha desapareceu da vista. Imagino o susto terrível do povo de Jericó ao ver a sua muralha em que eles tanto confiavam a desaparecer à vista, a enfiar-se pelo chão dentro, com a terra a tremer toda debaixo dos seus pés. Milhões de anjos em cima das muralhas empurraram-nos pela terra dentro. Já experimentou enterrar numa terra dura uma pedra? Veja se é fácil. Deus enterrou milhões de pedras ao mesmo tempo. Haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não há. E qual foi o segredo daqueles que conseguiram um milagre destes? Foi simples. Foi ouvir as instruções e obedecer. Por isso é que a Escritura diz tão claramente, em Tiago capítulo 1, vamos ler e terminamos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticar, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será abençoado no que realizar. Primeiro ponto desta palavra tão simples: ouvir e obedecer. Segundo, ouvir as instruções, receber as instruções, obedecer estritamente, especificamente ao que Deus disser para fazer. Pastor, e se não fizer? E se Deus falar e tal, entra por um ouvido, sai por outro e não faz nada, não quer saber, tem profecia, tem isto, tem aquilo, mas não olha, não faz, não realiza, não faz nada. O que é que vai acontecer? Vai esquecer. Esquecer vai passar o momento. Vai até perder a revelação. Vai perder a unção sobre aquilo. Vai perder a memória da lembrança sobre aquele caso, a não ser que o Espírito Santo lhe lembre, lhe traga de novo à memória. É o que está aqui a dizer: olha para um espelho e esquece de como era. Jesus falou isso de outra forma, quando disse: o semeador saiu a semear, lançou uma semente sobre o caminho. Como era duro, não entrou. A terra estava dura de ser pisada pelo caminho, não entrou. A semente não entrou. A palavra não entrou. Ficou pousada à superfície. As aves do céu vieram e comeram aquela semente. Produziu algum fruto? Não. As aves do céu vieram e comeram a semente. Não chegou a produzir. A palavra que Deus enviou não chegou a produzir. O milagre que Deus queria fazer não chegou a realizar-se. Foi comido, porque não entrou em coração duro, impermeável à entrada da palavra de Deus. Outra terra cai entre espinhos, ou cai em terra pedregosa, também não produz, porque é abafada pelas circunstâncias, pelos problemas, pelos medos, pelas tribulações, pelos muitos afazeres, pelas muitas correrias, pelas muitas coisas. A palavra não chega a produzir. No quarto terreno caiu em terra boa, produziu a 30, a 60 e a 100. Aí é 25% só daquilo que veio é que produziu resultado. E mesmo assim não produziu tudo a 100%, produziu a 30, a 60 e a 100. Conforme a receptividade, conforme a capacidade de agir sobre aquela palavra. Esquecer faz com que Deus tenha que começar a dar mais uma volta e começar um novo ciclo para que se comece de novo a fazer. Entretanto, esqueceu. Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu sou capaz de olhar para aqui e perceber que isso uma vez ou outra já aconteceu na minha vida. E Deus tenha misericórdia de mim. Eu não quero esquecer.
Não quero esquecer a revelação de Deus. Eu não quero esquecer o que Deus disse. Eu não quero esquecer aquilo que Deus fala. Eu não quero esquecer aquilo que Deus me manda fazer. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer de Deus, assim como não quero que Deus esqueça de mim. Se eu tenho uma relação com Deus em que eu me esqueço dele, corro sério risco de ele esquecer de mim. Sim ou não? Porque aquilo que nós semeamos, colhemos. Deus disse que é uma lei. Todo homem, aquilo que semear, colhe. Assim que este é um assunto muito delicado. O maligno vem e rouba o que estava semeado no caminho, não chegou a entrar para produzir. E o resultado que deu? Não deu resultado nenhum. Mas se quiser ver resultado, está aqui no versículo 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, na palavra de Deus, e nesta palavra persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, ouvinte negligente, mas trabalhador, operoso, praticante, quer praticar, quer fazer, quer obedecer, quer pôr em prática, quer passar da palavra à ação, esse será abençoado nos seus resultados. Quantos aí querem ter resultados? Os resultados estão aqui. Os resultados estão em não só ouvir, mas pôr em prática aquilo que ouve. Querido Senhor, damos-te graça a Tua palavra ao nosso coração. Damos-te graça esta palavra produzir um fruto de abundância, de bênção, de vitória em nossa vida. Senhor, nós não temos escusa. Depois de uma palavra destas, não temos desculpa nenhuma que arranjar. Depois de uma palavra destas, nós não podemos olhar para o lado como se não soubéssemos. Tem misericórdia de nós. Dá-nos a força de fazer, de agir, de fazer em conformidade com a Tua palavra, de obedecer, não temendo consequências nenhumas, se há quem goste, se há quem não goste, mas obedecendo e colocando-te a Ti em primeiro lugar. Tu estás primeiro. Quantos são capazes de dizer comigo, Deus está primeiro? Mais uma vez, Deus está primeiro. Depois de ouvir a voz certa, de ouvir as instruções, para vermos as muralhas a ser derrubadas, nós vamos ter que confiar em Deus e fazer o que Ele instruiu para fazer. Aqueles a quem Deus disse para orar as horas que Deus disse. Aqueles a quem Deus disse para fazer um jejum, faça as horas que Deus disse. Aqueles a quem Deus disse para se comprometer com a obra de Deus e com as coisas de Deus, faça isso no seu tempo, na sua disponibilidade. Arranje tempo para estar na sua presença, para buscar a sua presença. Nós oramos em nome de Jesus essa noite, com toda a fé do nosso coração. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós temos possibilidade de imaginar. Segunda bênção que está escrita em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. A esse seja dada a glória, a honra, louvor e toda a adoração do nosso coração. Senhor, nós te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Quantos recebem? Quantos recebem? Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Graças a Deus. Glória ao teu nome. Estás.